Senhor Jesus, amoroso Mestre, neste momento, Senhor, te pedimos que nos inspire a nossa irmã que vai estar com o estudo, que nós possamos aprender e colocar em nossa vida todo o ensinamento que nós tivermos nesta noite. Que Jesus nos abençoe e nós passamos a palavra à nossa irmã para dar início à nossa reunião da noite de hoje. Graças a Deus. Muito obrigada, seu Air. Então, hoje, a página é de Miriam, da responsabilidade da Miriam, que vai compartilhar conosco o seu estudo. Fique à vontade, Miriam. Então, nós vamos estudo da Seara do Mestre, que fala sobre o Mestre da Educação, né? Segundo Vinícius, na verdade, eu vou narrar o Vinícius, que vai falar sobre o problema do destino. A colocação de Vinícius é tão interessante que eu seria apenas a narradora do que ele coloca para nós, esse aprendizado que a gente não sabe o que é ser destino. A gente não tem esse entendimento pleno do que é o nosso destino. E Vinícius vem trazer para nós com muita facilidade de entendimento, com muita sabedoria. E ele coloca: o problema do nosso destino não se reduz a evitar falso castigo e obter imaginárias recompensas neste ou noutros mundos. Semelhante conceituação é de cunho genuinamente egoísta. Vinícius nos fala que o nosso destino aqui na Terra não é somente para o nosso aprimoramento, para a nossa evolução individual. É também ajudar-nos mutuamente, é fazer a proposta do Cristo. Amai uns aos outros como eu vos amei. Ele já coloca para nós que essa ideia da gente achar que nós estamos aqui para a nossa evolução somente é uma visão egoísta nossa, ainda muito pequena. A gente não tem essa visão abrangente da nossa realidade como indivíduo no planeta. E ele coloca já mostrando para nós que a gente tem que começar a nos rever com relação a essas atitudes. Que a evolução, sim, faz parte, mas nós somos como essa foto que fala, nós estamos aqui para trabalhar toda a humanidade e ver a humanidade como irmão, como realmente que Jesus nos pede, como amor. Ora, aquele problema que tão perto de nós nos afeta pode ser solucionado mediante o cultivo do sentimento oposto. O que seria esse sentimento oposto? Ele fala para a gente que é o amor. Qual seria o primeiro passo para a gente começar a ter esse entendimento que os nossos problemas estão relacionados a essa ausência do amor? Aí ele fala que no primeiro passo que deveríamos fazer é sair do foco central do eu e passar a olhar em volta, é sair de si mesmo. O segundo passo seria nos juntar ao todo e fazer parte dele. E como seria isso? Através das amizades, da entrega, da harmonização, da ajuda mútua. Assim como, na caridade, começamos o processo de aprender a amar. Para vivermos bem, precisamos ter uma certa compreensão da finalidade da vida. Essa finalidade é o amor. Os tropeços, os percalços, as ações e as lutas, a dor sob seus multiformes aspectos, como também os prazeres e triunfos mais ou menos efêmeros que logramos alcançar, são ensinamentos e experiências.
são processos educativos, geralmente mal interpretados, os quais têm por objetivo nos conduzir-nos ao amor. Portanto, que é a finalidade da vida, o aprender a amar, esse é, na verdade, o nosso destino. Então, tem determinadas dores na nossa vida que a gente passa por ela e acha normal, não acha que a gente está sendo punido. E que dores seriam essas? Eu botei só um poucos exemplos aqui. Como termos a alegria de ter um filho no braço, a gente precisa passar pela dor do parto. O parto é doloroso. E tem gente que passa pela dor do parto 6, 5, 7 vezes. E se continuar, e se der vontade, passa de novo. E a gente acha tudo muito normal. É uma dor? Não é dor. Não é um sofrimento, porque cuidar de um filho é difícil, cuidar de 7, porque a gente vai ter que passar a noite em claro, a gente vai ter que orientar, é trabalhoso. Mas a gente leva de boa, por quê? É o nosso propósito, é o que a gente quer. Aí ele continua. Precisamos trabalhar, mesmo que esteja chovendo no frio ou no calor. O homem não vai em busca do sustento da família, ele não encara as intempéries da vida, ele vai de forma por quê? Ele tem um objetivo material. Ele encara tudo com muita coragem, porque ele fala, não, isso é a minha responsabilidade, e ele vai. E ele acha tudo isso normal. Não é sofrido, não é difícil. Às vezes a gente encarar uma tempestade, ter que andar com a água até a cintura, o carro cheio d'água, e passa uma semana, 2 semanas, já até esqueceu. Por quê? Porque a gente é um propósito nosso de continuar a fazer. E ele continua. Porém, quando algo nos advém no qual está ligado ao nosso destino e que desaprovamos, a gente não aceita. Ficamos revoltados e fazemos até a birra com o Criador. Quando não está no nosso propósito aquilo que nos acontece que é inesperado, a gente acha que está sendo punido. Ele fala lá, essa mentalidade do castigo ainda está muito mal olhado, a inveja, a gente bota uma posição, né, de adjetivos de coisa. Aí ele fala, se entender que essa é a maneira mais rápida para a nossa evolução, sem entender que não, pagar minhas dívidas, tudo que eu fiz de errado, eu quero voltar. Aí Deus chega para você e fala assim, Jesus fala, olha, vamos fazer assim, vamos fazer por menos. Vamos dividir essa sua dívida em cinco encarnações, em 5 vezes parcelado. Topas. Só não adquire mais dívida para não ficar 6, 7 parcelados. Aí a gente vem com mínima das dores, com o mundo altamente preparado para que a gente não sofra como eles sofreram lá na época de Jesus, com a tecnologia. Hoje temos tecnologia, temos a medicina, tudo nos amparando e nos proporcionando o melhor momento. Aí ele fala assim, olha, a Mira está indo bem, ela casou, ela teve filhos, que beleza, que maravilha. Ah, olha, ela está trabalhando, ela conseguiu, ela está indo muito bem no trabalho. Ah, então acho que está na hora da gente já mandar para ela a proposta de vida que ela pediu. Ela quer o momento é apropriado porque ela está alicerçada pelo seu trabalho, pela sua família, e o problema que pode vir a acontecer, ela vai ter suporte. Aí Deus vai e manda aquilo que a gente pediu para passar. Aí a gente briga. Porque justamente na hora que a gente está no momento, o amparo do material para a nossa própria evolução, a gente reclama, desiste. Fica com raiva, fica com Deus, faz birra, faz beicinho, acha que está sendo castigado. Olha a nossa visão ainda totalmente equivocada do que é o nosso destino e o que é a nossa vida, né? Continuando. Tem que ficar mudando a telinha, sem tirar essa telinha.
Ia tirar para ficar pela... Aí ele fala, porque a vida, ele fala, Vinícius fala para a gente, o porquê da vida é o amor, o porquê do amor é Deus. E Vinícius diz, a vida leva ao amor, e o amor conduz a Deus. A trajetória chama-se evolução. Para a gente chegar a Deus, ele está falando que a gente tem essa trajetória. E esse idas e vindas de nossas aqui vai fazer a gente evoluir. Essa evolução vai nos levar a uma renovação. A gente vai começar a renovar as nossas ideias, os nossos valores, o nosso conhecimento, a visão errada de que existe punição e que isso não é renovação e crescimento. Ele fala, a parte individual que nela tomamos denomina-se educação, ou melhor, uma autoeducação. Uma vez descoberta esse objeto, o destino vai se cumprindo, desde então conscientemente. Ele está colocando aqui para a gente que quando a gente começa a ter novo entendimento sobre as diretrizes de Deus, sobre a forma de como a gente vai se conduzir em direção a Ele, entender que justamente esses percalços nossos para a nossa educação, pela nossa evolução, ele vai falar que a gente uma vez descoberto esse objeto, que a gente vai descobrir, e eu achei engraçado, por ele colocar essa questão do objeto, ele não botou objetivo. Ele é objeto, ele materializou o amor. Ele faz com que o amor seja uma coisa concreta em nós, plenamente concreta. Aí ele fala, o destino vai se cumprindo desde então conscientemente. Aí ele coloca que eu acho mais lindo. E nós, espíritos, longe de embaraçarmos o seu curso natural, como ora isso acontecer, quando a gente conseguir entender o objetivo que é amar, daríamos todo o nosso apoio, a fim de que mesmo se consuma na eternidade do tempo e na infinidade do universo. Olha que maravilha. Vinícius coloca para a gente que hoje, esse burilamento que a gente está passando pela Terra, que a gente chama de destino, é para nos aprimorar, porque nós somos aprendizes. Quando a gente chegar ao ponto de ter esse entendimento do significado do amor intrínseco em nós, nos conduzindo a Deus, ele fala que a gente vai passar por outro lado. A gente vai deixar de ser aprendiz para ser trabalhador do bem, ao lado de Vinícius, já pensaram? Ao lado de Miramês, ao lado desse Emmanuel. Eu fiquei tão alegre, acho que é para a gente, depois desse estudo, sair com um sorriso no lábio. Porque a nossa trajetória é para a felicidade. Então, por que não temos mais por que reclamar de nada? Aceita que dói menos, entenda para progredir. Peraí. Esclarecido assim o senso da vida, teremos desvendado o mistério do destino, encontrando o seu turno desejado à felicidade. Então, esse estudo de Vinícius, ele é de uma simplicidade e a gente tem entendimento tão pleno do que ele acabou de dizer e às vezes a gente se deixa levar pela nossa infantilidade pessoal. Porque a gente não tem o hábito de raciocinar. A gente quer todo o tempo e a hora e quer ler aquilo que a gente quer entender. Mas é necessário que a gente raciocine a sua vida de hoje, raciocine o seu destino de hoje, porque o seu destino é para o futuro, mas a sua vida é agora. É o aprimoramento dessa encarnação. Então, a gente precisa ficar ligado nisso e entender essa passagem que o Vinícius colocou. E eu trouxe um convidado.
Dois convidados, Emmanuel e Chico. O livro Viva Melhor, Emmanuel coloca a questão do destino. Uma visão ele definiu bem o destino na nossa vida, não o destino no destino. Ele diz que o nosso destino nessa vida agora é dessa forma. Nasceste no lar que precisava. Vestiste o corpo físico que merecias. Mora onde melhor Deus te proporcionou, de acordo com o teu adiantamento. Possui os recursos financeiros coerentes com as tuas necessidades, nem mais nem menos, mas o justo para a tua luta terrena. Teu ambiente de trabalho é o que eleges espontaneamente para a tua realização. Teus parentes, amigos, são alma que atraíste com a tua própria afinidade. Portanto, teu destino está constantemente sob o teu controle. Tu escolhes, recolhes, elege, atrai, busca, expulsa, modifica tudo aquilo que te rodeia a existência. Teus pensamentos, vontades são a chave dos teus atos, atitudes, e são as fontes de atração e repulsão da tua jornada vivencial. Não reclames, não te faça de vítima. Antes de tudo, analisa e observa. A mudança está em suas mãos. Reprograme tua meta e busca o bem e viverá. Esse, irmão, é o estudo de Vinícius, que eu apenas narrei. Muito, muito feliz com essa visão tão fácil que ele dá sobre o destino para nós, na qual nós fazemos a questão de o complicar. E ele fala, gente, não precisa, para com isso. Se olha no espelho e vê o que está acontecendo e segue. Nosso destino não é fazer grandes coisas, não. É o que nós estamos propostos a fazer agora. É a nossa vida. Olha em volta, olha a sua casa, olha seu filho, sua filha, olha seu marido. Esse é o seu trabalho. Esse é o seu destino, aqui e agora. Ele fala, programe tua meta e busque o bem para viver melhor. Então, quanto melhor você viver o bem nessa vida que você está agora, é o suficiente para você crescer futuramente. E é isso. Vamos agradecer principalmente ao Vinícius por ele trazer para a gente esse esclarecimento tão tranquilo sobre o que é o nosso destino, a responsabilidade de nossas vidas. E temos muito que agradecer a todos esses antecessores. Gostaria muito de um dia estar ao lado dele, deixando de ser aprendiz para trabalhar na seara, para ser o trabalhador do Cristo. Estamos trabalhando para isso. Sei que cada um de nós que aqui está busca em seu coração essa verdade. Estamos mais tranquilos do que poderíamos estar anteriormente. O nosso trabalho na Terra é tranquilo e fácil, é o que você está fazendo. Apenas faça o melhor. E agradecendo à conselheira por a oportunidade de um amparo que temos todos os dias, dessa corte de espíritos trabalhadores da luz, que nos cerca, nos ampara e nos ilumina, e protege, nos intui, dando do bom e do melhor que eles podem. Agradecendo a Jesus pela meta sublime na qual ele nos direciona em direção ao Pai Maior. E agradecer a Deus por eles nos ter feito a sua imagem e semelhança, sabendo que estamos engateando para ele, mas estamos indo em frente. E ele sabe, ele apenas fala, eu espero vocês. Vocês vão chegar, não tenham pressa. Façam o melhor que puderem. Apenas façam o melhor, mesmo que seja pouco, mais fácil. E é isso. Agradecer ao Pai, agradecer a nossa Mãe Santíssima, esse amor eterno sobre o nosso planeta e a todos os servidores da Terra, e agradecer a nossos anjos guardiãos, trabalhadores do bem, que não desiste de nós, que está sempre conosco.
que Deus os ilumine e os ampare para que eles fiquem cada vez mais elevados dentro da sua missão a que se pôs a fazer. Fique conosco, meus irmãos, em nome de Jesus. Graças a Deus. Graças a Deus. Muito obrigada, Miriam, por seu estudo. A palavra fica aberta para quem quiser se colocar agora. Miriam, muito obrigada, viu? Você não só relatou Vinícius, você colaborou com Vinícius. Você trouxe coisas suas aí. Eu estava aqui pensando quando você fala, né, que a gente tem, que foi Vinícius e você exaltou bastante, que a gente tem que passar de aprendiz a colaborador. E eu, na minha pequenez, reflito da seguinte forma: quando a gente já começa a se propor a compartilhar o nosso esforço de aprendizado, a gente já começou a se tornar um trabalhador, um colaborador. Não, claro, na categoria de Miramês, né? Do Emmanuel, de Vinícius, mas já começamos a ser esse pequeno colaborador, esse que está buscando, através do seu esforço, compartilhar essas descobertas maravilhosas que a gente faz a cada leitura, a cada estudo, tá? E você tem se mostrado uma grande colaboradora de conselheiro. Particularmente, agradeço muito. Tem sido, assim, um braço forte do meu lado. Muito obrigada. Graças a Deus. Vamos ficar sempre. Amém. Quando tu chegou, eu falei assim, é ela que vai ficar. E eu falava assim, obrigado, Deus. Tinha clamado tanto a Deus por um dirigente que tivesse tempo para se dedicar à casa, e veio você. Tem mais? Gostaria de se Abre o colocar? som, Tatiana. O estudo foi muito bacana, mas teve uma coisa que mexeu muito comigo, quando você falou no final a questão do destino, né? Que às vezes a gente acha que está fadada ao destino, que na verdade a gente pode modificar, né? Com as nossas atitudes, com as nossas ações, com os nossos pensamentos, né? Que na verdade o destino está nas nossas mãos, né? Tá com a gente. Isso é uma coisa que consola, né? Porque aí ninguém está fadado à tragédia, ninguém está fadado à desgraça. A gente pode mudar isso, né? A colocação que a Manu colocou ali, eu trouxe ela porque o Emmanuel, ele esclarece a nossa vida hoje. Você está onde tem que estar, fazendo o trabalho que tem que fazer, as amizades que estão à sua volta foi você que o trouxe, você que conquistou, os inimigos que te odeiam também, você que conquistou. Então, ele nos explica a nossa realidade atual. E Vinícius vem trazer para nós que o nosso destino não é sofrer. Não é sofrer. E o sofrimento que para nós parece erradamente ser sofrimento é justamente o aprimoramento. É a evolução espiritual que a gente escolhe quando a gente fala, eu quero voltar para resgatar o meu passado. Aí você quer vir fazer tudo. Ó. A espiritualidade fala, não, não, não. Vamos fazer o seguinte, para que você não falha, vamos dividir isso, vamos parcelar em 2, 3 encarnações, que tal? Só não adquire o que Jesus falava, vai e não peque mais. Vai ter uma nova oportunidade, a gente tem uma nova oportunidade, porém a gente não deve errar de novo. E a nossa vida, hoje até eu ouvi no Divaldo, não queira, ele falava sobre o destino também. Ele falou assim, o destino de cada um é o que vocês estão fazendo hoje. Não queira achar que vocês vão fazer grandes coisas, porque não é a meta de vocês. Aqueles que estão propostos a fazer estão preparados para isso. Eles são alicerçados por vários fatores que vão conduzindo e eles vão indo. A gente não, a gente tem que acolher nossas famílias, a gente tem que acolher as pessoas que estão à nossa volta, é o nosso centro, é a comida que a Valéria oferece lá, isso tudo é o nosso destino.
É a nossa colaboração na Terra, porque a gente trabalhando para o planeta. É isso que ele quer, é o pequeno. Ele fala assim, gente, é o micro que vai fazer o máximo. E eu achei essa colocação que o Vinícius fez maravilhosa, de a gente acha que não está fazendo nada. Está sim, está sim. A gente tem que parar com isso, a gente tem que fazer grandes coisas. Primeiramente, se controle. É o mais difícil. Controle você mesmo. Se eduque. Ele fala, se educar é bom, mas não é o suficiente. Porque você se educar e não agir ao outro com educação, para que serve a sua educação? Se você não está dando aquilo que você fez. Para que serve o seu estudo, você entrar numa faculdade, aprender coisas, se tudo que você aprendeu vai guardar para si? É isso que ele está colocando. Entendeu? A gente trabalha, a gente faz o que tem que fazer, mas a gente acha que não está fazendo nada. Ele falou, não, esse é o seu destino. E vai chegar um dia que você vai deixar de ser o aprendiz e vai se tornar um colaborador, depois você vai ser um trabalhador, porque Vinícius não é um trabalhador. A gente está só, como a Regina falou, ela me vê colaborando, eu sentindo tão feliz. Eu já estou colaborando, estou sentindo tão feliz. Na verdade, né, amiga, isso que a Tatiana ressaltou, eles nos responsabilizam por essa condução da nossa existência, do que fazemos com ela. Porque era muito prático, eu boto na conta do outro, porque o destino me levou para isso, a vida me... Não, a responsabilidade é nossa. E eles nos responsabilizam, eles nos chamam a essa responsabilidade. Sabe o que me chama muita atenção? Mas também é pesado, né? Então, é o menor das dores, Regina. Quando me chamou muita atenção quando ele coloca o amor como objeto palpável. Aí eu fiquei imaginando, eu falei assim, me levou, não sei se eu estou certa, mas a ideia desse amor na época do Cristo. Eles se deixaram, em prol desse amor, eles foram torturados, em prol desse amor, eles foram pedrejados, eles foram assassinados, eles sofreram todas as atrocidades que a época proporcionava. E em prol desse amor, em nome dele. E a gente está num mundo no qual as dores é minimizada em todos os sentidos. E às vezes, quando a gente acontece algo que nos desagrada, a gente se revolta. E aí essa colocação para assim, nossa, na hora que você vai se evoluir espiritualmente, você está revoltada. Agora é a hora de provar. Você está com alicerce, você está com a sua família, você tem o seu emprego, não vai te faltar nada, você está toda estruturada. É hora de provar aquilo que você pediu para fazer. E a gente, às vezes, não entende por que está passando por aquilo. É essa nova filosofia que o Cristo traz. É essa colocação que o Vinícius quer trazer para a gente. Olha, essa visão de castigo que vocês têm, então é aprimoramento. Vocês precisam entender que vocês não sofrem. Vocês não sofrem. A dor que a gente acha que sente é pequena, sabe? Insignificante, perto do que os outros sentiram. E dores, né, já dando uma palhinha de amanhã, dores que muitas vezes são causadas por nós mesmos. Né? A gente tende a botar na conta dos outros as nossas aflições, e amanhã a gente vai ver nisso no estudo, né, da causa das aflições, e que muitas vezes as causas, quer dizer, ou sempre são causadas por nós mesmos, seja nessa existência, seja em outras. Então, acho que nessa questão do destino, a gente tem que tomar cuidado, né? Isso que a Tatiana falava, né? Da autoria do nosso destino, né? De como a gente pode conduzir e modificar, porque a gente pode modificar também para o outro lado. A gente pode ter uma programação de fazer tanto bem e a gente se desvirtua, né? A gente vê isso até em grandes missionários que às vezes se perdem, né? Eu costumo rezar muito, muito pelos nossos dirigentes, porque o assédio é muito grande, né, em todos os sentidos, e é preciso muito cuidado para não cair, né, naquelas questões, né, das perseguições que o espiritismo sofre. Então, a gente tem uma responsabilidade diante do nosso destino, também com o destino do irmão, porque se eu me desvirtuo, muitas vezes eu também acabo causando dor ao outro
que era desnecessária causar, que eu poderia, né, ter amado mais, né, aquela música, né, podia ter amado mais, podia ter feito mais, e não fiz. Então, esse cuidado a gente tem que ter com o nosso destino, porque não é só o nosso, mas o nosso entorno acaba sendo afetado, ou pelo nosso amor, ou pela nossa mágoa, pelo nosso ódio, pela nossa má conduta, né? Acho que isso é Eu uma achei reflexão interessante que profunda, né? o Vinícius ele abrange, assim, são reflexões que a gente, quando ele coloca aqui, ainda mais eu fiquei muito impactada com o que a Mano colocou, e eu achei tão interessante que, tipo assim, a gente, eu fui obrigada a mudar minha vida em prol dos meus filhos. Quando eu vi que eles estavam se refletindo coisas que eu não estava gostando, eu tive que mudar. Então, é aquela colocação, os filhos nos ensina. Porém, a gente, a gente mesmo se educa porque todas as nossas atitudes magoam ou faz feliz aquele que nos envolve quando faz bem, e o que faz mal também maltrata. Então, o filho que se desregra, que vai e assalta, mexe com a família toda. Uma família que se suicida, uma pessoa que suicida, destrói a família toda. A pessoa que bebe, sabe, tem o problema do vício, ela mexe com a família toda. Então, o mal e o bem, ele exala em todo lugar. Ele mexe com tudo que você envolve. Por isso que o Vinícius fala, a gente tem que aprender a amar, mas não para sair dessa parte do teu eu. Você ir para o self, ama com o coração, usa o amor como objeto, traz ele para dentro de você, começa a exercer ele sem pensar nele. Eu não, vai chegar um momento que a gente vai falar assim, eu tenho que fazer o bem porque eu observa. É aquela colocação que ele botou logo no primeiro slide. A gente acha que tem que fazer certo para não ser castigado, né? E fazer o melhor para receber recompensa. Totalmente equivocado. E ele falou assim, quando você conhece o amor, você não pensa que tem que fazer o bem. Você simplesmente faz. É seu, já faz parte de você. Né? E eu achei muito interessante essa questão dele mostrar para a gente, olha, o que você fizer vai mexer com o que estiver, como se fosse uma grande bomba. O que você exala, o perfume, todo mundo sente cheiro.